e quero conduzir a nossa fala inicial através da benfeitora Joana de Ângeles, que escreveu 16 obras notáveis, conhecida como a sua série psicológica, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, quando ela tem a audácia de nos dizer que Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos. Jesus é o psicólogo por excelência. E ela nos narra uma história ocorrida 100 anos antes do nascimento de Jesus, quando dois sábios rabinos, refiro-me a Hilel e a Shammai. Hilel, dizem as tradições judaicas, que era o avô de Gamaliel, que é o mestre de Paulo de Tarso. Quando um aprendiz foi a Shammai e perguntou assim: você poderia me resumir a Bíblia? E quando falo a Bíblia aqui, é o Antigo Testamento. Enquanto eu fique de pé, me postado de um pé só, e Shammai, olhando para aquele jovem, disse assim: olha, eu não consigo resumir toda a Bíblia, a Torá, os 5 livros da Torá, mais os livros dos profetas, a Taná, como nós conhecemos, enquanto você fica de pé num único pé. São muitas considerações, são muitos aprendizados. Aí o jovem disse assim: então o que você tem para ensinar não me serve. Mas ele foi a Hilel, que era o psicólogo por excelência também, e disse: mestre, você tem como me reduzir, tem como me explicar a Bíblia numa única palavra, enquanto eu fico de pé, num único pé? Ele disse: poste-se de pé, e não precisa esperar muito, que eu já tenho a minha resposta. E ele respondeu assim: ame. Mas só isso, mestre? Sim, porque tudo que está na Bíblia é consequência do amor. Se você aprender a amar, você aprenderá tudo isso por consequência. E por que eu conto essa história narrada pela benfeitora Joana de Ângeles? Porque quando ela nos fala que Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos, ela nos diz que a abordagem de Jesus é a abordagem do amor. É a abordagem de quem foi a mulher samaritana para lhe dar a água de quem dela bebesse, jamais teria sede novamente. É a abordagem de quem nos traz o amor como proposta de vida, como proposta de ressignificar os nossos passos, como proposta, e nós que somos espíritas, de deixar a carantonha do homem velho para singrar por novos caminhos, por novas propostas. E essa proposta do amor de Jesus, nós podemos dividi-la em 4 ensinamentos para cada um de nós. Porque Jesus nos traz a sua psicologia, que podemos chamar de psicologia com alma, e nos deixa 4 caminhos. E o primeiro caminho, Hélio e Carlos Eduardo, é o caminho do próprio amor. Quando lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, e eu fico bem tranquilo, porque se eu errar, o Hélio me corrige. Mateus, narrando Jesus, diz assim: olha, eu resumo toda a lei antiga e os profetas num único mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas isso os profetas antigos já tinham dito. Lá em Deuteronômio 6:5, amar a Deus sobre todas as coisas. Lá em Levítico 19:18, ame a seu próximo como a si mesmo. Então, qual é a novidade do ensino de Jesus no que tange ao amor? Ele disse em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Ame os vossos inimigos. Ame aquele que pensa diferente de você. Ame aquele que não torce para o mesmo time, que não vota no mesmo partido. Ame aquele que é de uma diferente condição social. Ame aquele familiar que você tem vontade de pegar pelo pescoço. Transforme a sua raiva em perdão. E aí nós entendemos a proposta do Carlos Eduardo, que nos diz, com termos mais aprofundados, eu não tenho o brilhantismo do mestre, do que é tirar Jesus dos templos para trazê-lo para a polis. Porque diz o benfeitor Emmanuel, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, que nós temos nos perdido do Evangelho de Jesus porque a gente o exalta nos templos, mas não vive com ele na polis. Porque a gente fala de Jesus com mestria, somos oradores espíritas, somos dirigentes de casas espíritas, decoramos os versículos da Bíblia, as questões do livro dos Espíritos, mas nos engalfinhamos nas ruas, porque um é de direita, porque o outro é de esquerda, porque um é pobre, porque o outro é rico, porque um é negro, porque o outro é branco, porque um pensa assim, porque o outro pensa daquele jeito. E quando chega as eleições, aí que nós conhecemos os cristãos.
Então, a proposta de Jesus é: ame, ame o diferente, ame aquele que tem uma ortodoxia de vida diferente da sua. Porque amar somente os que pensam igual a você, isso os escribas também já fazem. Isso aqueles que vêm antes de vós, que enchem o templo de sabedoria, também já fazem. Então, a psicologia com a alma de Jesus nos dá como primeiro caminho o amor. O amor aos nossos semelhantes e amor aos nossos inimigos. Mas Jesus nos dá um segundo caminho da sua psicologia, o caminho do perdão. Que lá no Evangelho de Mateus, quando Pedro lhe indaga: mestre, quantas vezes eu devo perdoar? E vem uma expressão idiomática do hebraico: 70 vezes 7. E tem muita gente multiplicando isso por aí, achando que Jesus falava por contas matemáticas. Não. Isso é uma expressão do hebraico dos tempos de Jesus que quer dizer infinitas vezes. Porque cada vez que alguém vem até nós e comete algo que nós não gostamos, nós devemos perdoar infinitas vezes, da mesma forma que Deus nos tem perdoado infinitas vezes. Muitas pessoas querem a cura para as vossas almas, querem ter paz de consciência, querem deixar de sofrer daquelas doenças que o mestre pode nos dizer muito bem, que são psico, porque nascem na mente, e ganham o soma, que é o corpo, e daí são psicossomáticas, mas guardam mágoas, mas guardam ressentimentos. E diz William Shakespeare, na sua notável obra Hamlet, que guardar ressentimento é tal qual beber veneno e esperar que o outro morra. Então veja, quando Jesus nos fala do perdão, ele está utilizando uma abordagem terapêutica, uma abordagem psicológica que cura as nossas almas. O terceiro caminho de Jesus, como psicólogo por excelência, é quando ele nos fala do desapego às coisas materiais. Buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça. Vejam, ele não diz buscai tão somente, mas ele diz buscai primeiro, porque ele não nos recomenda a renúncia extrema. Precisamos do dinheiro para pagar as nossas contas. Precisamos do dinheiro para a nossa subsistência. Mas quando nos prendemos ao dinheiro, nós perdemos o valor daquilo que é essencial. Porque o essencial, dizia Saint-Exupéry, é invisível aos olhos. A pessoa que se prende ao dinheiro é tal qual aquele viciado que quer matar a sua sede bebendo água do mar. Como ela é salgada, ele precisa de cada vez mais água. E como ele está sempre sedento, ele é convidado pelas angústias, pelas depressões, pelas doenças do trato psíquico a ressignificar os seus propósitos, volvendo a Jesus e dando valor àquilo que é mais importante, o ser integral, o espírito que eu sou, ao invés de ter coisas. E o último caminho que eu poderia aqui dizer nas nossas considerações iniciais da psicologia de Jesus é o caminho do combate à hipocrisia. Porque nós, nos dias de hoje, não podemos repetir os velhos escribas, os velhos homens do templo que diziam, os profetas do Antigo Testamento, refiro-me particularmente ao profeta Isaías, honram Jesus com os lábios, mas mantêm o coração distante dele. Porque o maior desafio nosso dos espíritas, dos cristãos dos dias de hoje é guardar congruência entre aquilo que eu faço e aquilo que eu faço. Porque nos dias de hoje nós somos convidados por Jesus fora da cruz, o Jesus amigo de João, capítulo 15, para andarmos do seu lado. Porque de nada adianta eu falar em Jesus e agir contra a sua vontade. De nada adianta eu apenas trazer o amor na minha camisa e eu trago para embelezar por fora, se eu não embelezar por dentro. Então Jesus é o psicólogo por excelência, porque ele nos traz a água que foi dada à mulher samaritana. Ela tinha 5 maridos, mas Jesus, eu conheço a grande agonia de sua alma, porque você ainda não encontrou o verdadeiro caminho. Você ainda não encontrou o Messias aguardado pelo povo hebreu, que é o seu povo. Você vem ao poço de Jacó, mas hoje, na polis, a que se reporta ao Carlos Eduardo, você me encontra, porque eu sou o caminho, a verdade, a vida. A psicologia com alma, o psicólogo por excelência. E se você quer encontrar a paz, venha comigo, que eu estarei contigo,
e com todos vocês, os amigos da internet, até o findar dos tempos.